E é com muita alegria que eu inicio mais um episódio do Apareça e Cresça. Porque aqui quem aparece, cresce. E no episódio de hoje estamos com a Ingrid Tarditi. Gente, ela que é uma mulher multipotencial. E assim, um pouquinho da conversa dos bastidores, eu já entendi que nós vamos ter muitos aprendizados no dia de hoje. Seja bem-vinda ao nosso bate-papo no Apareça e Cresça. Assim, já estou ansiosa para conhecer um pouco mais da sua história e tenho certeza que os nossos telespectadores também. Então, conta um pouquinho para a gente, você que tem uma carreira extensa, vamos ter que falar aqui de vários momentos, né, que é toda uma ramificação de um currículo incrível, inclusive, é uma grande honra ter você aqui com a gente. E uma coisa que você já falou, que eu quero trazer isso para cá, com esse trabalho que você faz, que você vai apresentar para a gente agora, você nos ajuda, e aí eu falo nos porque vocês vão entender isso agora no decorrer da entrevista, a ter uma qualidade de vida melhor, porque quando a gente pensa nisso no final da vida, quando não está com uma vida legal, já é tarde, né? Pois é. Bom, na verdade, eu falo que eu sou professora e pesquisadora, né? Porque eu acredito que o objetivo da vida é a gente continuar estudando e levando o maior número de informação para os profissionais. E como coordenadora do Congresso Nutrim Rio, essa é a principal função, levar para o público, né, para o nutricionista, para o educador físico, para o público multidisciplinar que vai lá no Congresso Nutrim Rio, entender o que a gente está falando de mais moderno dentro da base científica, e levar, sim, conhecimento de ponta dentro de um congresso que está fazendo história no Rio de Janeiro, uma cidade que é uma academia a céu aberto. E é este o principal legado, levar para os alunos e para os profissionais do congresso informação com profissionais que estão ali dentro, todos referências, doutores, pós-doutores, levando o que tem de mais moderno dentro da ciência, para que coloque isso na prática clínica e automaticamente isso chegue aos pacientes. Sensacional. E assim, para você chegar a esse posicionamento, teve um projeto, teve um propósito, toda uma jornada, né? Sim. Você já faz parte do esporte, vamos dizer assim, desde 3 anos de idade, desde Sim. Criancinha? Eu aprendi a nadar com 3 anos, fui para natação aos 3, porque eu tinha bronquite, curei a bronquite com a natação e virei atleta de alto rendimento até os 20. E aí, naquela época, alguns anos atrás, bem anos atrás, a natação, enfim, é um esporte que não é um futebol no Brasil, né? E eu fui para a faculdade. E aí, aos 20 anos, eu paro de competir no alto rendimento, porque é uma disciplina de treinos de manhã e treinos de tarde. E vou para a faculdade. Então, vou para a faculdade, começo a vida profissional, mas nunca parei de praticar esporte. Então, eu saí da natação, fui para a musculação, depois fui para o alpinismo, fui para o rapel, mas nunca parei de nadar. E há 3 anos atrás eu resolvo voltar para o alto rendimento, resolvo voltar para a natação e volto para ser atleta master do Fluminense. E voltei a competir, porque isso faz total sentido na minha vida, porque eu acredito que a vida precisa, para a gente chegar no envelhecimento saudável, a gente precisa ter função. E para ter função, a gente tem que ter conectado a alimentação e o esporte, para te dar base, né? Para a gente ter eu falo que é uma orquestra sinfônica o nosso organismo. E para que a gente precise cada vez menos do uso da medicação alopática, porque ela tem que entrar na hora certa, no momento certo, mas ela não precisa ser rotina na vida de um idoso. Sensacional, gente. Vocês entenderam porque eu falei que é uma mulher multipotencial, né? E você também é CEO, né? Do seu instituto. Sim. Fala um pouquinho dele pra gente, desse instituto, como que ele surgiu, como que você começou com essa ideia, né? Tendo você já nesse mundo e como que funciona, porque você falou também que tem em São Paulo, aqui no Rio. Eu sou CEO do Instituto Ingrid Tarditi Saúde Integrativa. Eu dava aula em pós-graduação e aí em 2021 eu abro o instituto e lancei turmas Rio de Janeiro, São Paulo, Juiz de Fora. Hoje em dia eu direcionei Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro ficou uma praça onde é pesquisa científica na área da nutrição e na área da educação física. E São Paulo eu continuo com a parte das pós-graduações. Sensacional. E assim,
Você falou, é até estimulante ouvir você falar, dá pra ver que você fala com muita energia e ama, né, o que você Muito. faz, e realmente dá pra ver isso. Você falou algo interessante, que eu até citei no início, né, geralmente quando e hoje já foi comprovado que as pessoas estão vivendo mais tempo, e não basta só viver mais tempo, né, tem que viver mais tempo melhor. E você falou um pouco sobre isso. Fala pra gente, pros telespectadores, porque geralmente quando se chega na idade, que vai parar pra pensar alguma coisa, e qual que é o conselho que você deixa pra gente? O conselho é comer melhor, comer comida de verdade, porque isso é a base de tudo. A gente tem isso falando numa linguagem bem simplista, assim, não vou me aprofundar, porque para que todo mundo possa entender. A gente tem, o nosso corpo ele tem uma capacidade de nos dar coisas boas e coisas ruins de acordo com o que a gente oferece. Isso aí a gente chama de epigenética, né? O estilo de vida que a gente tem nos proporciona coisas boas ou, no futuro, coisas ruins. Então, a gente é corresponsável por isso. Então, quanto melhor você come, quanto melhor é seu estilo de vida, quanto melhor é a relação que você tem com o seu corpo, ele vai ressoar favoravelmente. Então, e aí sim, algumas doenças que hoje são doenças, que hoje acabam sendo doenças crônicas, muitas delas você consegue prevenir através do estilo de vida e da alimentação saudável. Sensacional. Sem o uso dos embutidos, dos enlatados, dos junk foods e da bebida alcoólica, cigarro, Que enfim. bacana. E assim, com esse mundo de fast food rápido, que todo mundo quer, é um desafio, inclusive, né? Mas é interessante que quando você traz esse conhecimento, ele acaba se tornando para as pessoas um combustível para... E eu falo porque no dia a dia, eu sou uma pessoa que tenho facilidade de comer coisas boas. Mas no dia a dia, na correria, muitas vezes eu opto por coisas que não são tão legais. Só que aí, quando eu vejo alguém conversando, falando sobre comida saudável, falando que tem dificuldade, eu falo, gente, eu não tenho isso. Então, eu preciso trabalhar, criar um hábito. Sim. Tem alguma... Você que é pesquisadora, professora, mentora, você tem alguma coisa assim que você acredita que é mais fácil para a pessoa, que ajude a pessoa a entrar? Então, você ser acompanhado por um nutricionista, ele vai de acordo com a característica de cada pessoa, fazendo essa mudança. E o nosso corpo ele é tão perfeito que ele adapta. A gente fala que é cetoadaptado. Ele se adapta para coisa boa e para coisa ruim. Então, quando você fica muito tempo sem comer determinada coisa, você não tem memória, né? E aí a gente está falando de memória, de conexão, de você lembrar, de sentir aquele cheiro, e aquele cheiro olfativo te dá lembrar daquela comida, né? Você não consegue ter isso. Eu falo isso com muita tranquilidade. Eu tenho algumas coisas que eu não como há muitos anos, alguns alimentos alguns nem são alimentos, né? Eu falo que não é comida, mas que eu não sinto menor Faz falta, né? Não faz falta. E quando eu passo na frente, por exemplo, de uma lanchonete de junk foods, como eu não como, isso sou eu, né? Sentir aquele cheiro, para mim, não tem comunicação nenhuma. Diferença nenhuma. Nenhuma. Porque o meu paladar não é para aquilo. Eu tenho essa conexão com refrigerante. Eu já tirei o refrigerante da minha vida, não é nem só porque faz mal ou ruim, eu não fui muito. E depois que eu entendi quantos copos de água que eu preciso tomar para tirar um copo de refrigerante, fui entendendo. Aí eu já fui desconectando. Hoje eu consigo estar em um ambiente com todo mundo tomando refrigerante. Não é aquele negócio, nossa, eu queria tomar um refrigerante. Não faz diferença, assim, para mim. E é exatamente isso. A gente vai adaptando o corpo a novas experiências, né? Então, você vai tendo a experiência do paladar de X alimento. Então, assim, aos poucos você vai tirando a memória de um e substituindo por outros que são mais saudáveis. Mas, assim, nada de muita pressão, nada de muita... não precisa ser uma guerra. Tem que ser uma jornada. Pode ser leve, né? Tem que ser uma jornada. Você tem que curtir o processo. Quando você curte o processo, você vai entendendo e vai reconhecendo a nova etapa. E quando você reconhece a nova etapa, eu falo que é sensorial.
Aí você tem percepção corporal. Quando você tem percepção corporal, você lembra daquela coisa daquele alimento, enfim, que você comia e aquilo te fazia mal. Aí você fala, não quero mais ter aquela sensação. Isso. Não quero mais sentir aquele cansaço. E aí você vai mudando aos poucos e tudo é uma construção. É uma mudança de hábito mesmo. É uma mudança de hábito. Sensacional. E assim, você falou sobre o nutricionista. Tem algumas coisas que são importantes para quem está começando ou quer, deseja. Vou dar um exemplo meu, assim, conversando com você, tá sendo bem legal. Eu já comecei a perceber, que como eu tô nesse momento, vou dizer assim, do comida mais saudável, que quando eu começo a comer comida mais saudável, e aí eu saio dali e começo a comer algumas outras comidas, eu já sinto dor de gases, parece que meu corpo já não tá mais gostando daquele alimento. É normal isso? Isso é normal. À medida que você vai comendo melhor, numa linguagem bem simples, numa linguagem simples, porque você tem um entendimento. Quanto melhor é a comida, melhor é a qualidade da sua digestão, enfim. E, na verdade, é como se você estivesse limpando o organismo. E aí, quando você dá para ele novamente aquele junk foods que muitas das vezes não é comida de verdade, né? Não é, muitas das vezes não é. Tem gordura. E aí você leva aquilo novamente, o organismo ele vai falar, opa, a orquestra estava sendo afinada e agora desregulou de novo. Isso é natural. Aí, quanto mais limpo o organismo maior é a sensação que você vai ter de mal-estar quando você volta a comer um alimento que não é uma comida de verdade, um alimento puro. Sensacional. E para quem está começando ou deseja começar, você falou do nutricionista. Tem alguns passos, assim, que é importante. Você falou de leveza, mas assim, você que já tem o conhecimento e já sabe, a pessoa precisa fazer isso, isso e isso. O que você acha que é essencial? Eu te digo que ele tem que ir no nutricionista. Então, é o primeiro passo importante. Primeiro passo, ele tem que ir no nutricionista. Isso. O nutricionista vai pedir os exames bioquímicos dele, vai entender a rotina, vai desenhar um plano alimentar, uma nova etapa que vai ser construída de acordo com cada resultado que o exame bioquímico dele apresentar. Entendi. Eu não posso te falar isso é melhor, isso é pior, porque a gente pede... É solicitado muitos exames e esses exames, cada paciente tem um resultado, então é individual. Legal, mas o interessante é que esse direcionamento, porque muitas vezes nós que somos leigos e não conhecemos, né, do processo, a gente fica pensando, primeiro eu tenho que ir aqui ou ali, eu vou para academia, o primeiro passo é ir no nutricionista. Exatamente, exato. E aí, muitas das vezes, trabalha assim com uma equipe multidisciplinar, ele vai indicar o paciente para determinados médicos que tenham conexão, que sejam importantes naquele momento. A educação física, a prática esportiva, a musculação é sempre um carro-chefe. E aí, mas também não posso te dizer qual é o melhor treino, porque cada treino vai ser desenhado pelo profissional da educação física de acordo com a característica daquela pessoa. Então, também é um protocolo individual, exclusivo para você, que vai atender às suas necessidades. Eu não posso falar para você, por exemplo, para você fazer um treino que eu faço atividade física desde 3 anos de idade. Faço musculação desde os 15. Então, eu não posso falar para você fazer o mesmo treino que eu. Uhum. Isso é totalmente desproporcional. E isso tem a ver também com característica, né? Eu vi que você falou de várias modalidades que você participou e que, inclusive, você está fazendo algumas coisas agora, retomando novamente. A neurociência, eu sou psicóloga por formação, fala que da maneira que nós fazemos uma coisa, fazemos várias outras, né? Eu creio que até nos processos que você foi passando da sua jornada, todas as modalidades que você fez, de alguma forma destravava. Eu já fiz alguns exercícios não, já fiz por exemplo, eu fui no pêndulo. Depois que eu saí daquele... Não é um esporte, né? Mas eu voltei, assim, eu saí parecendo que eu era invencível. E aí você traz isso para a vida. Nos exercícios que você faz, até na natação, você consegue conectar isso? Totalmente. As experiências que você tem? Totalmente. Eu sempre fui da natação e da educação física, da musculação, né? E eu sofri um acidente em 2013. Foi um acidente
bem grave, que eu caí de 3 metros de altura, tive um traumatismo craniano e trinquei os seios da face e o externo. E foi graças à musculação e à natação que eu estou aqui. Então eu falo que eu sou uma fênix. Mas eu tinha 2 opções. Ou eu ficava com medo de altura, porque foi um acidente caindo de uma escada que não tinha menor lógica, desequilibrei. Ou eu ficava com medo de altura, ou eu ia para um desafio. E aí eu fui para o rapel. Que legal. E aí eu fui me desafiar no rapel. Então, é esse movimento que a gente tem que ter com o corpo. Desafiar o medo. Então, vamos para o rapel, fui para o rapel, curti, gostei, ok. Na adolescência, eu surfava. Então, quando você faz esse movimento, o cérebro também te conecta, faz conexões neurais, as redes sinápticas, enfim, e você tem sim uma percepção e um raciocínio que é diferenciado de quem não pratica atividade física e quem não gera esse estímulo para o cérebro. Sensacional. E eu percebi que você tem um perfil, até pelos esportes, né, as modalidades que você escolheu, que te desafia. Então, você é uma mulher que gosta de desafios, né? Adoro. Que bacana. E assim, tem algum desafio agora, mesmo que você não queira falar qual é, mas que tá os próximos anos... Sempre tem. Sempre tem, né? Sempre tem. E qual que é a mensagem que você deixa, assim, finalizando para as pessoas? Que até pela sua superação de vida, né? Como fênix, que muitas pessoas acontecem alguns desafios que elas paralisam, né? Você como multipotencial, que já fez várias modalidades, mas que também em um momento da sua vida quase teve... tudo, assim, vamos dizer, seus sonhos encerrados, né? Passou por traumatismo craniano, eu falo que o meu avô ficou, e foram meses, assim, bem desafiadores, tanto para quem estava acompanhando, quanto creio que para ele, né? E você viveu essa experiência. Isso aí foi uma experiência única, e do dia que aconteceu ao dia que eu voltei a trabalhar foram 15 dias. Uau! Tudo, foram 15 dias, exatamente. Eu não tomei absolutamente nenhum medicamento, eu não senti dor. No dia seguinte, horas depois, eu estava acordadíssima no hospital. Fiquei 15 dias de repouso e só para observar, e tudo foi absorvido. Então, o que eu falo para as pessoas faça esporte, coma comida de verdade. Sensacional. É só isso. Faz esporte e come comida de verdade, porque é isso que vai fazer com que você esteja pronto para qualquer coisa na vida. Uau, meu Deus, falei com vocês que nós teríamos um podcast sensacional. Você está envolvida agora, né, com esse evento que vai acontecer. Fala um pouquinho dele pra gente. Qual que é o seu papel do Nutri Rio? Nutri Rio é o segundo ano que eu participo. Eu gostei demais do ano passado. Então, o Nutri Rio a gente está levando na 3ª edição, uma edição que eu falo que novamente vai fazer história no Rio de Janeiro. É um congresso... Bom, Nutri Rio eu falo que é o filhinho do meu coração. Eu sou a coordenadora científica do congresso. É uma honra ser coordenadora científica do Nutri Rio, fazer parte do grupo Open Brasil, do Estética em Rio, e levar a ciência que eu acredito. Quando eu fui convidada primeiro ano, eu falei assim, o objetivo é a gente levar palestrantes que eu quero assistir. Então, como eu sou uma pessoa que estudo bastante, sou muito curiosa, com esse mesmo carinho e com essa mesma vontade de aprender que a gente monta o temário, que a gente monta cada palestra para cada nutricionista, seja um nutricionista que está ali começando dentro da sala de aula, iniciando a vida profissional, ou seja, um profissional que está ali sentado, que já é mestre, que já é doutor. Então, assim, é levar a ciência de ponta, é levar muita ciência e, conectada a tudo isso, levar profissionais que tenham experiência clínica. Porque muitas das vezes eu falo isso porque eu faço parte desse mundo acadêmico. Não basta você levar somente um profissional que ele pode ser excelente. Se ele não conecta com a prática clínica, ele não consegue te passar a experiência dele. Entendi. Então, tem que ter o equilíbrio, né? Isso a gente faz desde a primeira edição. A edição de 2026 a gente vai estar falando de temas incríveis em diversas abordagens. E aí a gente está falando do emagrecimento, a gente está falando da longevidade,
o boom do momento hoje no Brasil, em todos os aspectos, são os análogos de GLP-1. Então, a gente vai circular os 3 dias com profissionais da educação física falando o quanto e o uso não orientado, né? O uso sem orientação profissional, médica, e o acompanhamento nutricional do profissional nutricionista pode gerar e gera lesões. E aí a gente está falando da educação física, né? A gente está falando de pacientes renais transplantados que usam análogos de GLP-1 e que eles precisam ter um cuidado com ele mesmo, com muito carinho, e após transplante voltar ao nefrologista para acompanhar, ser acompanhado e fazer o uso de forma correta, porque sim, os análogos eles são maravilhosos, eles levam ao emagrecimento, mas não são, como a gente pode falar, não são somente maravilhas, né? Como todo medicamento, ele tem benefícios e malefícios. Então, a gente tem reações adversas. Que é os prós e os contras. Exatamente. Né? Que acompanhado do profissional adequado, ele vai conseguir fazer o manejo. A gente vai falar de farmácia estética, de nutrição estética, a gente vai falar de fitoterápicos brasileiros, das plantas brasileiras. Então, assim, é um congresso esse ano que vai vir com muita novidade. E profissionais que vão estar no palco ali falando, mestres, doutores, profissionais referência, nacionais, internacionais, trazendo novidades. E fora as marcas, né? O ano passado eu já achei maravilhoso, eu tô aqui já na expectativa para começar logo, né? E como que as pessoas que estão nos assistindo podem fazer inscrição? Então, vai entrar no site do Estética em Rio, no site do Estética em Rio, vai ter lá o link Nutri em Rio, bannerzinho do link do congresso, verdezinho, vai estar lá para fazer a inscrição. Então, eu falo assim, se você é profissional da saúde, nutricionista, e quer fazer uma diferença na sua prática clínica, inovar para o seu paciente. E aí, quando a gente fala de inovação para paciente, a gente tem que falar o seguinte, quando eu levo o melhor, o que tem de mais moderno para o paciente, quando eu levo para dentro da sala de aula e esse profissional absorve o que tem de melhor, ele vai levar esse melhor para o paciente. E querendo ou não, o ticket dele vai aumentar. Sensacional. Porque quando a gente tem que ter essa noção, né? O meu peso, ele aumenta de acordo com a qualidade do conhecimento que eu tenho. E como eu consigo passar isso para o paciente, para que ele tenha uma adesão. E aí, se o paciente adere, você tem vários pacientes aderindo, o seu ticket aumenta. E aí é um congresso que a gente busca levar ciência, networking, para que todo mundo faça muito negócio, para que as empresas venham para o Rio de Janeiro, para o congresso, e venham entender o público que o Rio de Janeiro tem, que é um público muito grande, uma academia a céu aberto, que todo profissional tem gana de conhecimento para poder levar para os pacientes. E o ano passado eu observei que já tinha muitas empresas e pessoas mesmo participando de outros lugares, né? Sim. Sem ser apenas do estado do Rio de Janeiro. E eu vi que isso é uma prática normal, né? Que já as pessoas elas já conseguiram entender o que representa o evento e já saem de fora, já tem expectativa. Eu vejo nos posts elas, estou indo e já criando essa expectativa, né? Já estou aqui também, estarei fazendo cobertura do evento. Então, eu estou aqui numa motivação. E para a gente também, que não tem a ver com a área da saúde, é um grande aprendizado. Estar conectado nos estandes, conhecer os alimentos, conhecer um pouquinho do alimento, entender sobre os suplementos é a base. Porque o objetivo principal é levar a acessibilidade disso para o público. Sensacional. Né? Então, quanto maior o número de pessoas com a informação, a gente só adere àquilo que a gente conhece. É verdade. Né? Eu só vou aderir se você me convencer, seja numa linguagem técnica ou numa linguagem mais simples, de que aquilo funciona, de que aquilo é bom. Então, o nosso objetivo é levar essa adesão ao público. E aí, quando a gente fala de público, eu estou falando dentro do congresso de um público selecionado, qualificado,
que vai levar para o maior número de gente, de pessoas, né? Que vai passar no mercado e vai fazer como eu, questão de ir para o corredor de alimentos funcionais. Que vocês capacitam pessoas então, assim, para... A primeira coisa que eu chego no mercado, quando eu vou, é falar assim, o que tem de bom nesse mercado? Eu vou na comida de verdade e vou no corredor dos funcionais. Então, assim, quanto maior... E aí a gente fala de business, de negócio. E negócio para o nutricionista, é negócio para as empresas que conectam com o mercado, que vai fazer negócio. E é isso que a gente quer fazer com que o Rio de Janeiro seja, sim, um polo, o centro da nutrição, onde a gente tem, novamente, eu não canso de falar, uma academia a céu aberto. Que todo mundo se conecte nessa ideia, desde do profissional ao consumidor final e, principalmente, aos empresários, donos de negócios, mercado, para que eles consigam levar para dentro do mercado esses suplementos, essas barras de cereais, essas barras de proteína, para que o público, de uma forma acessível, para que o público compre. E aí a gente vai mudando o estilo de vida da população. Sensacional. E, gente, eu já termino esse podcast já te convidando, né? Porque você é uma pessoa que tem muito assunto, assim, pra gente trabalhar, falar. De repente, podemos fazer um outro podcast até com um assunto específico, o que você falou agora da suplementação. E eu já te desafio a voltar pós-evento pra gente trabalhar. Eu venho, estarei aqui. E já termino esse podcast, gente, meu Deus, com um gostinho de... Eu vou fazer cobertura desse evento, fazer parte desse evento, desse processo de transição e com essa energia boa, né? Eu te agradeço. Eu que agradeço. É um prazer Obrigada. imenso. Estamos finalizando mais um Apareça e Cresça. Fique ligadinho nas próximas edições. Obrigada e eu espero vocês no Nutri Rio.